Bom dia, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma ECAD. Hoje estaremos falando um pouco sobre a Bíblia. Não sobre os temas da Bíblia, não sobre os livros da Bíblia, mas a Bíblia, a própria Bíblia, como tema da nossa ECAD, né? Se eu te perguntasse o que é a Bíblia, muitas respostas poderiam ser dadas, né? Ela pode ser chamada de Palavra de Deus, você chama a regra de fé e prática, a revelação de Deus, livro sagrado. Mas você já se perguntou realmente se você conhece a Bíblia? Se você fosse fazer uma prova na ECAD, se você chegasse aqui na igreja, num domingo e tivesse um teste, você resolvesse fazer esse teste só teria uma pergunta, mas tinha que ser à luz das Escrituras. A pergunta é: o que é a Bíblia? No mínimo 10 linhas. Você acha que conseguiria escrever 10 linhas sobre a Bíblia à luz das Escrituras? Ou você não conseguiria? Nós temos vivido momentos complicados na questão do conhecimento, né? Usamos às vezes jargões, às vezes algumas coisas que não quer dizer muito das Escrituras, né? E você imagine se o ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem como a bússola a Constituição, se ele não conhecer a Constituição, ou os fiscais da defesa ao consumidor, se não conhecer lá o Código de Defesa ao Consumidor, ele não tem sentido estar ali, né? Assim somos nós, né? A nossa bússola, o nosso norte, a palavra revelada para nós é a Bíblia. Então nós temos que conhecer a Bíblia, nós temos que estudar a Bíblia. E quando eu falo estudar a Bíblia, amado, é mais do que ler, é aplicar a mente num assunto de modo sistemático e constante. Nós precisamos sistematicamente, constantemente, ler a Bíblia, porque não existe outra forma para a gente conhecer as Escrituras que não seja lendo. Lá na carta de Timóteo 2,15, ele diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós precisamos manejar a palavra corretamente, mas só lendo, né? A minha proposta neste espaço da ECAD, é um espaço curto, não é esgotar a história da Bíblia, ou falar sobre a Bíblia. Eu quero apenas dar um pontapé inicial para que a gente cada dia nos interessemos mais em ler a palavra de Deus, né? E eu vou começar com uma pergunta: por que devemos estudar a Bíblia? Você já se perguntou por que deve estudar a Bíblia? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele vai dizer o seguinte: antes reverenciais a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer que vos questionar a esperança que há em vós. Ele está falando, amados, que nós temos que estar prontos, preparados para responder. Se nós resolvemos seguir a Cristo, nós temos que responder, nós temos que ler. Então, você só vai conseguir responder adequadamente lendo. Não existe outra forma, né? Eu queria deixar algumas noções básicas diante disso da Bíblia, né? Sabemos que devido à queda, o homem perdeu o relacionamento com Deus, afastou-se dele, deixou então de conhecê-lo e compreendê-lo e amá-lo. Entretanto, desde a queda, Deus colocou seu plano em ação. Ele foi se auto-revelando ao homem por meio das suas obras, isto é, por meio da sua criação. Romanos 1,20, ele vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus vem se revelando desde a queda, amado. Não é de hoje que Deus está se revelando, Deus está se revelando desde a queda, né? Sabemos, entretanto, que ele não pode, essa revelação natural que Deus faz através da natureza, ela não pode conduzir à salvação, né? Ela não conduz à salvação. Sabemos que pelo relato bíblico, Deus vem colocando em prática seu plano de redenção da humanidade, começando pela chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, que com certeza você já leu a chamada de Abraão, chamado lá do Ur dos Caldeus, né? Gênesis capítulo 12.
preparando um povo para ser ambiente para a vinda do seu Filho, que é a sua grande e definitiva revelação. Jesus Cristo é a definitiva revelação de Deus. Jesus Cristo é o melhor que Deus tinha a nos dar. Tem um louvor que diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. É Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra. A Bíblia, então, é o registro inspirado por Deus desta revelação. Por isso ela é chamada de revelação especial de Deus. A Bíblia é uma revelação especial de Deus. Vamos falar um pouco agora, amados, da origem da Bíblia. A Bíblia foi originalmente escrita em forma de rolo, de papiro ou pergaminho, sendo cada livro formado de um ou mais rolos. O trabalho de impressão, eu digo de impressão entre aspas, de um livro era na realidade um serviço de cópia, sendo todo manuscrito pelos escribas, de modo lento e caríssimo. Os camaradas pegavam lá e iam escrevendo manuscrito lá, amados. Não tinha essa impressão como tem hoje. Não existia a Bíblia como vemos hoje. Somente com a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como a impressão de tipos móveis em 1450 depois de Cristo, por Gutenberg na Alemanha, é que passamos a ter exemplares como os de hoje. Imagine você levando os rolos para a igreja, amado, e sem carro ainda. Vocábulo da Bíblia. Não existe o vocábulo Bíblia na Bíblia. Parece até redundante, né? E é redundante. Mas não existe esse vocábulo Bíblia, pois ele não se acha no texto das Sagradas Escrituras. Ele vem do grego, a língua original do Novo Testamento. É derivado do nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita, chamada biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários destes eram uma Bíblia. Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos, e a palavra biblos deu origem a livro, como se vê em biblioteca e bibliografia. Divisões da Bíblia. A Bíblia compõe-se de duas partes, Antigo e Novo Testamento. Ela tem um total 66 livros, sendo 39 no Antigo e 27 no Novo. Estes 66 livros foram escritos no período de 16 séculos e tiveram 40 autores. Aqui está um dos milagres da Bíblia. Estes escritores pertenciam às mais variadas profissões e atividades, e escreveram em países, regiões e continentes diferentes, um dos outros em épocas e condições diferentes. Entretanto, seus escritos foram uma harmonia perfeita. Isso prova que um só os dirigia no registro da revelação divina, amados. Com licença. A palavra testamento seria mais bem traduzida por aliança. É a tradução da palavra hebraica e grega que significa pacto ou acordo celebrado entre duas partes. O título Antigo Testamento foi primeiramente aplicado aos primeiros 39 livros da Bíblia por Tertuliano e Orígenes. Qual é o tema central da Bíblia, amado? Se te perguntasse, alguém leigo te perguntasse, qual é o tema central da Bíblia? A Bíblia, o tema central da Bíblia é e sempre foi Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema da Bíblia. Ele mesmo se declara, depois de você ler Lucas 24, 44 e João 5, 39. Se olharmos com cuidado, veremos que tipos, figuras, símbolos, profecia, Jesus ocupava o lugar central das Escrituras. Todo o Antigo Testamento, todas aquelas simbologias, amados, que você via lá no Antigo Testamento, apontava para Cristo. Ela apontava sempre para Jesus Cristo. Tudo aquilo eram figuras para chegar em Jesus Cristo. Tudo foi feito para chegar a Ele, né? O plano de redenção era Ele, Jesus Cristo. As Escrituras sem Jesus seria como física sem matéria ou a matemática sem os números. Alguns fatos particulares. Os textos são todas as palavras contidas numa passagem. Contextos é tudo aquilo que fica antes ou depois daquilo que estamos lendo. Ou seja, amado,
Quando você pegar um texto para ler, você tem que olhar todos os contextos. A Bíblia se completa, a Bíblia ela mesmo se explica. Então, se você viu um texto ali, você pode procurar em outro lugar, ou anteriormente, ou em outro livro, porque ela vai responder, ela se completa. Você não pode pegar textos isolados. Já dizem que texto sem contexto é pretexto, né, para heresia. A Bíblia, como você vê hoje também, amados, ela com capítulos e versículos, ela originalmente não era assim. O que temos hoje é uma maravilha do Senhor para nós, carregar a Bíblia, às vezes no celular, ou impressa em papel, que cabe tudo ali. Isso foi uma bênção de Deus para nós. Os livros da Bíblia originalmente não eram divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita em 1250, depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano. Já a divisão em versículos foi feita em duas etapas: o Antigo Testamento, em 1455, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento, em 1551, por Robert Stevens, o impressor de Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, sendo esta a Vulgata Latina. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e 23.214 versículos, enquanto que o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Assim, toda a Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Divisão dos textos em parágrafos também não existe no original. Embora seja muito útil para a compreensão da Bíblia, em português a única versão que contém essa divisão é a Almeida Revista e atualizada, com um tipo de negrito cada vez que isso ocorre. Palavras encontradas na Bíblia que não fazem parte do texto inspirado. Ou seja, amados, existem algumas palavras que são colocadas não nos textos em si, mas o subtítulo, algumas coisas que não são títulos, não são palavras inspiradas, não foram inspirados, foram colocados para nos ajudar. Ou seja, palavras em itálico, palavra em imagem sumária dos capítulos, referências marginais, medidas, pesos e dinheiros. Nos tempos bíblicos, as medidas para pesos, volumes, distâncias utilizadas e mesmo valores monetários eram diferentes do utilizado hoje, né? Sabemos que lá era bem diferente do que nós temos hoje, né? Exemplo, quando dizia lá que era um tiro de arco, isso quer dizer de 100 a 150 metros. Quando dizia tiro de pedra, de 20 a 30 metros. Jornada de um dia, 30 a 40 quilômetros. Uma milha romana, 1.479 metros. Quando falamos de área, um côvado, 44,5 centímetros, e assim vai. O tempo. Como é que era contado o tempo lá, amados? A hora varia de acordo com a estação do ano, porque as horas do dia eram contadas a partir do nascer do sol, e as da noite do pôr do sol. Assim, a hora do dia corresponde a 1/12 do dia, e a da noite, 1/12 da noite. Eles trabalhavam também com as vigílias. Você vê muito Jesus falando sobre as vigílias. A vigília da noite tinha 12 horas, do pôr do sol ao nascer do sol. A vigília do dia tinha 12 horas, do nascer do sol ao pôr do sol. As horas eram de 24 horas. A semana, 7 dias, começa de domingo a sábado. O mês tinha 29 a 30 dias, inicia com a lua nova. O ano tinha 354 dias. Os pesos eram ciclos, né? Ciclo, talento e mina. Então você observa que é bem complexo você estudar a Bíblia, porque a lacuna de tempo, os escritores não existem mais. O que nós temos hoje é estudando e pedindo iluminação do Senhor para poder entender, buscando
livros que nos ajudem a compreender as medidas, os pesos, as tradições da época. Inspiração divina, você já deve ter ouvido falar sobre inspiração divina, né? Mas às vezes você nunca procurou entender inspiração divina. Inspiração divina, a característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura, a sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Não é o formato dela, amado, não é a estrutura, é que ela foi inspirada. Ou seja, o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é sua inspiração divina. É devido à inspiração divina que ela é chamada Palavra de Deus. O que vem a ser inspiração divina? A inspiração divina, amado, é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Nós entendemos que Deus inspirou aqueles homens e aqueles homens foram incapazes de errarem, porque o Espírito Santo estava ali, estava orientando. A diferença de inspiração e revelação, amado. A revelação é a ação de Deus pelo qual se dá a conhecer ao homem coisas conhecidas e que o homem por si só não poderia jamais saber. Em resumo, pode-se dizer, em conclusão, que a revelação é o fato da comunicação divina. A inspiração é o meio e a iluminação é o dom para compreender essa comunicação. Ou seja, você só consegue compreender a Bíblia se ela for iluminada por você, o Espírito Santo iluminar essa palavra sobre a sua vida. Por isso que muita gente inteligente, famosa, elas leem a Bíblia, mas não compreendem, porque isso precisa ser iluminado pelo Espírito Santo. Existem algumas teorias da inspiração divina. Alguns dizem que a Bíblia foi escrita de forma intuitiva por homens notáveis. Outros que os escritores tiveram a inspiração, como as pessoas têm hoje, para compor músicas. Outros que apenas parte da Bíblia foi inspirada, ou seja, a Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Outros que somente a palavra e não os autores foram inspirados, mas nós, amados, ficamos com a inspiração plenária e verbal, que quer nos dizer o seguinte, que nos ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo, que os capacitava, né? Desculpa, irmãos, mais um pouquinho de água. Você já deve ter ouvido falar da palavra cânon também. Cânon é a palavra grega que significa vara de medir. Em relação à Bíblia, significa regra usada para determinar se um certo livro pode ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A Bíblia hebraica se divide em 3 partes: leis, profetas e escritos. A formação do Novo Testamento desenvolveu da necessidade de registrar de forma escrita e permanente o Evangelho para ser fielmente transmitido às gerações futuras. Vários escritos passaram pelo crivo de homens como Clemente de Roma, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e muitos outros. Tudo isso revela, amado, o cuidado na canonização dos livros sagrados. Antes dos anos 400, todos os livros já estavam aceitos. A Bíblia não foi canonizada, amado. Os livros não foram afixados de forma aleatória. Não foi assim, vamos colocar esse, vamos colocar aquele outro. Não. As cabeças pensantes, os teólogos pensantes, e Deus lá inspirando esses homens, para que esses livros fossem esses livros que Deus queria que estivesse, como você tem hoje, né? Muitos outros livros foram escritos e não foram aceitos, né? Muitos outros livros foram aceitos, não foram só esses que foram escritos. Muitos outros livros foram escritos, porém não aceitos. Existiam os critérios para a seleção desses livros. E 3 critérios que chamam mais atenção: a origem apostólica,
a aceitação desses livros pelas igrejas, as quais foram escritos, e a consciência doutrinária, né? Eles usaram esses critérios para que selecionar os livros que iam fechar o cânon. Qual era a língua, amado, que se usava? Qual era a língua que se usava na Bíblia? Foi usado o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico, o alfabeto hebraico, possui 22 letras, todas consoantes. Mais tarde, um sistema de pontos foi inventado com pequenos símbolos para indicarem as vogais corretas. Também tem o aramaico, alguns textos em aramaico. Era a língua falada pelos povos do norte e nordeste de Canaã, da Síria até o Alto Eufrates. E tem o grego, que é a língua do Novo Testamento, né, amado? Até o fim do século XIX, cria-se que o grego do Novo Testamento era a língua especial do Espírito Santo, mas a partir de então essa língua ter sido identificada como o grego coloquial do século I. Esse grego, o koiné, era a língua mais amplamente conhecida em todo o mundo do século I. Era a língua do povo que não teve escola. Qual a matéria que era usada para a escrita da Bíblia? Nós já falamos lá anteriormente, de forma superficial, do papiro e do pergaminho, né? O papiro era uma planta que crescia ao longo do margem do rio Nilo, no Egito. O uso do papiro pelos egípcios remonta ao 3º milênio a.C. Era um material barato e o mais disponível a ser usado. O papel era preparado removendo-se a cortiça extrema da planta e cortando a medula em tiras. O lado do papel barato era alisado. A folha acabada tinha o tamanho do nosso papel normal. Também tinha o pergaminho, que no século II a.C. começa a ser mais usado. O pergaminho é um material preparado a partir de peles de gado, camelo, veado e ocasionalmente antílope. O pergaminho era mais caro e quando a obra não tinha mais utilidade, aonde foi escrito era raspado e o material reutilizado. O pergaminho diminuiu com a chegada do papel, que já era conhecido na China desde o século VIII. Começa a ser usado no Ocidente no século XIII. Você já ouviu falar também sobre tradução da Bíblia? Tradução é simplesmente transposição de uma composição literária de uma língua para outra. E você ouviu falar também sobre versão, que é a tradução da língua original para outra língua. A tradução em português coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e o Novo Testamento. Em 1753, publica-se a Bíblia de Almeida em 2 tomos e em 1773 sai uma nova edição do Novo Testamento de Almeida por J.M. Moore. Em 1808, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira publica sua primeira edição do Novo Testamento de Almeida, com 5.000 exemplares. Em 1917, as sociedades bíblicas patrocinaram nova tradução da Bíblia para o português, baseadas em manuscritos melhores que os usados por Almeida. Publicada em 1917, ficou conhecida como a tradução brasileira. Este foi um breve relato, amados, da Bíblia. Vocês podem ter observado que eu estava adiantando um pouco para que eu pudesse passar todo esse material que eu preparei para o dia de hoje. Mas o que fica disso aí, amados? Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é um livro que tem que ser o livro da cabeceira, tem que ser o livro da rua, tem que ser o livro do quarto, tem que ser o livro que nós temos que conhecer. Nós não podemos estar muito tempo na igreja, nem digo muito tempo na igreja, muito tempo com Cristo e não conhecer a Bíblia Sagrada, não ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, né? Então, que vocês possam ficar com essa breve reflexão sobre a Bíblia, que a cada dia possamos ler mais a Bíblia, nos interessar mais a Bíblia, amar mais a Bíblia
e está apto sempre para responder quando alguém perguntar a esperança que há em nós. Amém? Que Deus possa abençoá-los grandemente.